prazer estar com vocês e discutindo esse tema. Quero, entretanto, começar dizendo que, para mim, a maior surpresa não é o conservadorismo que aparentemente chegou, mas é ficarmos surpresos com o conservadorismo que já existia. Afinal, gente, dos 5 séculos de nossa história, 4 foram com escravidão. Dá para falar que não é conservador ou conservadora a sociedade que consegue conviver com escravidão tanto tempo? E pior, com regime democrático. Não se pode dizer que o regime monárquico era autoritário, antidemocrático. Então, o Brasil é um país cuja sociedade é conservadora. E quando fizemos a abolição, mantivemos por 100 anos uma sociedade em que a escola não era oferecida aos pobres, quase todos descendentes de negros. Foi só em 1988 que surgiu a ideia de que vaga nas escolas públicas seria obrigatória. Durante 100 anos não havia isso. Tanto que, em 1980, nós tínhamos ainda 25% até 30% sem matrícula. Será que não é conservadora a sociedade que, apesar de ter um texto escrito na bandeira desde 1889, até hoje, não alfabetizou todos os brasileiros? 10 milhões de analfabetos que não são capazes de ler a bandeira republicana. Quando foi que o Brasil aceitou o divórcio? Dia desses. Olha, eu não sou tão velho assim, mas a minha certidão de nascimento tem escrito filho ilegítimo, porque meu pai vivia, mas não era casado com a minha mãe, porque ele tinha tido um casamento anterior. Essa sociedade ficou conservadora agora? Não. Essa sociedade é conservadora. Vou mais longe, ela é reacionária socialmente. E agora que tem vaga para todos, tem vaga, mas a criança não fica na escola se for pobre. Ou fica um dia, não fica outro, não permanece. Não conclui o ensino médio, ou conclui o ensino médio que não forma para a contemporaneidade, é um ensino médio deficiente. Então, não temos uma sociedade igualitária que caminhe para a igualdade. Nós, até hoje, temos escolas senzala e escolas Casa Grande, conforme a origem da criança. Não mais podemos dizer a origem racial apenas, a origem financeira de poder pagar ou não uma boa escola. Então, essa sociedade é conservadora. Agora, o que acontece, a meu ver, é que nas últimas décadas as forças progressistas cometeram 2 erros. O primeiro foi abandonar propostas utópicas para o futuro. Nós somos conservadores. A esquerda brasileira é conservadora do ponto de vista social e econômico. Não entendeu as curvas que a história deu no mundo inteiro e não nos adaptamos. Qual é a diferença na proposta para os pobres entre a esquerda e a direita hoje no Brasil? O valor do Auxílio Brasil, gente. A única proposta que aparentemente atende aos anseios do povo é a Bolsa Escola, que virou Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil e que hoje não é mais uma coisa da esquerda ou da direita. É da sociedade inteira. Então, nós não nos diferenciamos muito nas propostas econômicas, a não ser quando alguns dizem temos que aumentar o poder do Estado e outros dizem não, vamos diminuir o poder do Estado. Mas é isso que caracteriza, do ponto de vista finalístico, a proposta? Não. O que faria a diferença, por exemplo,
era uma proposta que dissesse: vamos ter uma estratégia pela qual todas as escolas do Brasil serão públicas. Não haverá diferença entre a escola do pobre e do rico. Vamos precisar de 10, 15, 20, 30 anos para isso, mas temos uma estratégia para isso. Aí começou a ficar progressista a ideia que eu prefiro chamar ainda de esquerda. Aí a gente ia se diferenciar da chamada direita, que não ia querer isso. E olha que eu ainda faço uma diferença, que para alguns é conservadora, para mim não é. É de que público não é sinônimo de estatal. A gente pode ter uma escola com um dono, mas dentro do sistema público, não independente. O dono da escola não define a mensalidade, não cobra diretamente, recebe do Estado, não escolhe os alunos, como as linhas de ônibus. Transporte de ônibus é público, mas a empresa é privada que faz o transporte. Faltam propostas que possam caracterizar avanço, ou seja, não conservadorismo. Do ponto de vista socioeconômico, todos ficamos conservadores. Perdemos utopias. E alguns se negam a dizer isso porque mantêm utopias do passado. São reacionários, são conservadores, só que são nostálgicos do que antes eram propostas consideradas revolucionárias, como a estatização. Isso é uma proposta reacionária do ponto de vista dos tempos de hoje. Estou dizendo estatização geral, não manter algumas estatais. Pois bem, esse é um lado, eu disse que eram dois. Nós perdemos a identidade progressista, então ficamos conservadores. E aí nos assustamos com o conservadorismo, por quê? É do outro problema. Nós, essas forças progressistas que ficaram conservadoras, para nos diferenciar, ou não vou dizer para nos diferenciar, porque parece que foi intencional. Não. Nós nos diferenciamos na defesa de propostas vanguardistas nos costumes. Do ponto de vista social e econômico, com a diferença do papel do Estado, do tamanho do Estado, que o povo vê hoje como uma instituição sujeita à corrupção, nós ficamos vanguarda nos costumes. Veja que na ditadura aconteceu isso. Quem tem a minha idade se lembra quando surgiu a tal da esquerda festiva. A gente não podia fazer discurso socialista. Podia usar o cabelo grande os homens. Conseguimos fazer a revolução sexual. Dançávamos de uma maneira diferente do tradicional. E muitos se contentaram com essa festividade das propostas. Ficamos progressistas na cultura e calados, submetidos, claro, à ditadura, no social e econômico, ou tratando disso clandestinamente. Ultimamente, nós começamos a avançar nos costumes, com propostas corretas. O divórcio foi um. Demorou para caramba, mas se conseguiu. O casamento gay foi outro. Claro que cada um tem direito de querer ficar junto, independente da sua opção sexual. O direito da mulher ao próprio corpo, aí tem divergências sobre o tempo de gravidez, mas caracteriza um avanço em relação ao conservadorismo religioso. Começamos a adotar algumas dessas bandeiras. Só que esquecemos que nós estávamos politizando bandeiras morais. Pegamos crenças, valores e dissemos: vamos fazer leis para combater isso. Eu creio que valores morais não combatemos com leis. Valores morais é uma questão da mente, só combatemos com a educação. E no tempo que a educação exigir. Obviamente, protegendo as minorias. Mas nós deixamos que os nossos partidos se tornassem não defensores das minorias, mas a vanguarda das minorias. E aí nos isolamos, porque
Eu vejo, por exemplo, o movimento negro, que defende uma coisa corretíssima, como cotas para negros, mas não defende o fim do analfabetismo. Eu nunca vi um movimento negro carregando a bandeira: queremos erradicar o analfabetismo, queremos que os alunos das universidades sejam alfabetizadores, já que eles estudam financiados pelo Estado. Nunca vi. Passamos a defender as bandeiras chamadas identitárias, esquecendo que cada uma dessas identidades é dividida socialmente. Claro que existe uma identidade nos problemas das mulheres, como, por exemplo, violência doméstica. As mulheres ricas também são vítimas. Também são vítimas. Mas perdemos a clareza da diferença na vida de uma mulher rica e uma mulher pobre, de um negro rico e um negro pobre, de um gay rico e um gay pobre. Perdemos a capacidade de falar para os excluídos socialmente. Avançamos corretamente do ponto de vista moral, na minha visão, mas nos divorciamos do povo. E pior, caímos no eleitoralismo, mas falando para o povo. E os eleitores, veja que estou falando no plural, não representam o povo. O povo é uma entidade permanente que continuará depois da próxima eleição, e da outra, e da outra, e da outra. O eleitor não. O eleitor ele se veste para essa eleição. Depois se veste para outra. Mas ele não consegue pensar na eleição de 2074, lá na frente. Não tem o longo prazo. Além disso, o eleitor ele carrega a dimensão individual dele, da sua família, no máximo da sua cidade. Ele não pensa o seu país inteiro, nem o mundo, como o próprio problema de defesa do meio ambiente. Corretíssimo defender o meio ambiente. Mas, para um pobre da Amazônia, urgente é resolver o problema social dele, não é proteger a floresta, salvo aqueles que vivem da floresta, como os índios e outras comunidades mais rurais e que colhem, não plantam. Pois bem, concluindo, eu creio que nós, por um lado, perdemos bandeiras utópicas que o povo precisa, e aí ele quer ser revolucionário, a meu ver, ele não quer apenas conservar, e nos entregamos às bandeiras identitárias que têm a ver com o presente e com valores morais, com mente, não com urna. Por isso, a meu ver, o eleitor deu o troco. O eleitor deu o troco elegendo pessoas que representam o pensamento desse, que eu digo com toda clareza, é um maluco, chamado Bolsonaro, mas que fala para cada desses grupos que temem que nós, os chamados progressistas, voltemos ao poder. Temem por causa das bandeiras identitárias, que vão além da aceitação, neste momento, da população, do povo, e também porque terminamos passando a imagem, não souberam os responsáveis administrar, passaram a ideias da corrupção e não disseram como é que iam evitar isto. Outro valor moral fundamental, que é a ética. Terminamos isolados e com esse banho de conservadorismo, que, a meu ver, nada mais é do que a incompetência dos progressistas para administrarem o processo democrático, baseado no voto do eleitor, não da vontade popular, que é outra coisa, abstrata, mais ampla, de mais longo prazo. Então, eu não vejo apenas um banho que houve, de fato, e que é assustador, porque nós fomos derrotados do ponto de vista das ideias, então é assustador, mas não vejo por que tanta surpresa. Esse conservadorismo está arraigado
num país que foi escravocrata, continua com a mente escravista, embora não mais com o poder de vender pessoas, mas com o poder de negar escolas para os descendentes sociais dos escravos, garantindo escola de qualidade apenas para os descendentes sociais, não de sangue, dos escravocratas, a elite, como se diz. Nós temos sido conservadores e sem utopias transformadoras no social e submetidos à inovação necessária nos valores morais. Eu defendo que deve haver essa inovação, mas tem que ser compatível com uma revolução das mentes e não nas urnas. Essa é a preocupação que eu tenho hoje, como voltar a ganhar as mentes e como administrar a compatibilização entre uma pauta correta moralmente e uma pauta necessária politicamente para servir os interesses da população, especialmente a população pobre, excluída desde sempre na história brasileira. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. O Instituto tem suas diretrizes voltadas à compreensão de fenômenos estruturais da política, da economia e da sociedade, para sobre eles atuar com propostas voltadas à superação das desigualdades sociais, da modernização do Estado e da competitividade da economia. Somos uma organização sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para darmos continuidade às nossas ações, que vão muito além dos ciclos eleitorais e das paixões da radicalização político-ideológicas. É simples fazer parte desse nosso esforço. Acima, na parte superior desse vídeo, está o nosso Pix. Se você deseja, além de ser um apoiador, integrar-se ao nosso time de voluntários, nos escreva que nós entraremos em contato. Para nos conhecer melhor, vá em nosso site e encontre nossos membros do Conselho Consultivo, do Conselho Gestor, nossa missão e valores estratégicos. Um forte abraço e até lá!